Deus seja louvado por sua misericórdia sobre as nossas vidas. Estamos aqui debaixo da bondade de Deus, irmãos, e da sua infinita misericórdia. A palavra para definir a este culto nessa noite é simplesmente gratidão pelo dom da vida e por estarmos vivos, adorando o Senhor. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 35. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e a quem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tome seu assento no nome de Jesus. Em poucos minutos vamos tentar aqui transmitir algo da parte de Deus para a tua vida, a poder do sangue de Jesus. E eu creio que coisa boa é quando nós somos ministrados. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa é quando estamos ouvindo o Mestre falar conosco de uma forma contundente, clara, concisa, como também poderosa. E aí nós vemos os 7 eu sou de Jesus. E no Evangelho de João são 7 grandes autodesignações que revelam a verdade acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por 7 vezes Jesus disse: eu sou. E em cada uma delas a sua divindade é colocada em evidência. É realmente muito significativo, irmãos, o fato de que os 7 eu sou de Jesus apareçam no Evangelho de João. A ênfase principal desse Evangelho é justamente mostrar a identidade do Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus. E o Evangelho apresenta isso muito claramente, a realidade da plena divindade e da plena humanidade de Cristo. E com tudo isso, irmãos, o apóstolo, ele explica um grande propósito ao escrever esse Evangelho, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em Senhor.
olha que coisa interessante, quando as escrituras eram lidas ou copiadas, eles substituíam esse nome por Adonai, que significa meu Senhor. E por isso é tão profundo o significado de Jesus explicando ou dizendo eu sou. Ao dizer eu sou, Jesus claramente fala da sua divindade. É porque nós temos pouco tempo, é um tempo muito suprimido aqui, para que a gente realmente venha falar da grandeza do Senhor Jesus. Estivemos ali dentro da congregação, dando um estudo em cima do 7 eu sou. A Bíblia, ela vai muito mais além desses 7 nomes, né? Mas, por isso, o tão profundo significado de Jesus dizer eu sou. Claramente, além dele falar da sua divindade, isso explica realmente a sua reação, explica a reação dos judeus em uma das ocasiões em que Jesus, olha só, usou essa expressão dizendo eu sou. Os judeus, eles eram orgulhosos da sua descendência de Abraão e tiveram que escutar do próprio Senhor Jesus dizendo: antes que Abraão fosse, eu sou. O eu sou nessa noite está em nosso meio, falando contigo pela sua palavra. A soberania está registrada através do Evangelho de João, e nós vemos ele expressar abertamente a sua eternidade. Ele não diz eu era, mas aqui ele claramente diz eu sou. Então ele é o único digno de ser adorado, ele é o único digno de ser glorificado, ele é o único digno de ser exaltado, porque ele não era, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui sendo glorificado através do poder e da majestade da sua palavra. E ele está falando conosco de uma forma poderosa. Aleluia! E aqui, irmãos, nós vemos o quão importante é ver essa declaração de Jesus dizendo eu sou o pão da vida. Significa que ele é quem dá a vida eterna ao homem. Ao afirmar ser o pão da vida, Jesus ensina que somente ele provê a vida eterna àqueles que estão mortos em delitos e em pecados. Essa verdade acerca da obra redentora de Cristo é declarada enfaticamente ao longo de toda a Escritura, mas por 2 vezes em sequência, ou na sequência, Jesus explicitamente ele fala: eu sou o pão da vida. João 6, versículo 35 e versículo 38. E essa declaração, ela é justamente a primeira das 7 vezes em que Jesus significativamente declara eu sou no Evangelho de João. Jesus usou essa declaração, irmãos, durante seu sermão de representação e exortação aos judeus. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, ou 2 peixes, e alimentado uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Depois
e você vai ter fome. Aqui na terra você vai saciar a sua sede e vai voltar a ter sede. Mas fica muito claro, aleluia, o porquê Jesus repreendeu a multidão ensinando eles que eles deveriam parar de trabalhar simplesmente pelo alimento físico. Jesus não estava dizendo para eles ficarem desocupados. É porque a Bíblia vai nos dizer que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E o que adianta, aleluia, você ter o seu coração voltado para as coisas materiais desse mundo e esquecer das primordiais, que são as coisas eternas, aquilo que Ele já tem preparado para cada um de nós. Aleluia! E Jesus advertiu eles para que eles ansiassem pelo verdadeiro alimento que provém e produz e sustém a vida eterna. Ele próprio revelou ser esse alimento. Ele dá de si mesmo àqueles que pela fé se alimentam dele. É necessário, é nesse contexto que Jesus declara ser o pão da vida. Irmão, eu me lembro de uma expressão que quando meu pai ele era vivo e eu era muito criança, diante dos evangelismos que eu participava com ele simplesmente chegava diante de um cachaceiro e dizia assim: olha, você vai voltar para esse lugar, porque você é dependente dessa água que está saindo dele. Mas eu quero te falar de uma fonte que vai saciar a sua sede, e você nunca mais vai voltar a ter sede. Eu quero te falar de um Deus tão poderoso. Aumenta para mim um pouquinho, filho, por favor. Porque quanto mais eu me ouço, tem verdade que eu mais me converto. E eu quero sair daqui convertido hoje pela bondade e pela graça do Senhor Jesus. Irmão, e ali eu via meu pai evangelizando e ele dizia: ei, você está voltando aí à toa, porque no lugar onde eu quero que você entre, vai ter água que vai saciar a sua sede, vai ter pão que vai matar a sua fome. Então a multidão ela reage de uma forma e demonstra toda a sua cegueira espiritual. O povo disse, eles queriam que o Senhor fizesse sinais. Que sinais fazem para que vejamos e creiamos em Ti? Quais são as Tuas obras? Aquelas pessoas estavam pedindo para ver as credenciais daquele que tinha acabado de alimentar de uma forma sobrenatural aquela multidão de mais de 5.000 homens. E nosso meio nos dias atuais não é diferente, pastor. Existe uma cegueira espiritual. Existe um tal de negócio que já não existe mais o discernimento, de você compreender aquilo que é santo e aquilo que é profano, de você reconhecer aquele que é de Deus e aquele que não pertence a Deus. Existem muitas emoções, vários sensacionalismos
que está usando o seu poder para de alguma forma se aparecer e ser notório, tem necessidade, aleluia, de ser visto. Mas eu quero te dizer uma coisa, que aquele que está aqui nessa noite, e ele não precisa fazer sinais, porque o maior sinal que ele fez foi ter ido para o seu trabalho, por amor de mim, por amor de você. E aí eu vejo um quão importante é, irmãos, aleluia, estarmos debaixo dessa cobertura espiritual, dessa cobertura, dessa atmosfera, aonde o poder do sangue de Jesus te dá liberdade de poder operar em nosso meio, de poder quebrar as cadeias, de poder derrubar e jogar por terra toda obra ao contrário, irmãos. E aí, no raciocínio lógico daquelas pessoas, Moisés tinha realizado algo ainda maior do que aquele feito de Jesus. Basicamente, eles estavam dizendo que se Jesus fosse maior do que Moisés, então que fizesse um milagre também maior do que o maná. Jesus repreendeu aquelas pessoas incrédulas, dizendo que o verdadeiro doador de todas as coisas é o Pai Celestial. Aleluia! Será que você pode nessa noite glorificar a Ele, porque Ele está aqui em nosso meio? Ele dá aos homens não apenas um pão que alimenta o corpo, olha, mas um pão que alimenta o espírito. Ele dá o verdadeiro pão dos céus. O maná era o tipo, enquanto Jesus é o antitipo. O maná não produzia a vida eterna, mas Jesus é o genuíno pão da vida. A palavra dele tem um efeito, aleluia, cristocêntrico em nossas vidas, porque a palavra dele está acima do seu próprio nome. E ela tem um efeito sobrenatural na minha vida nessa noite. Ao afirmar eu sou o pão da vida, para terminarmos, Jesus se coloca como o doador e sustentador da vida. Ô irmão, melhor do que o emocionalismo é simplesmente você estar ouvindo aquilo que está sendo dito. Porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não precisa, aleluia, de muita coisa, apenas a palavra de Deus. E eu sei que ela tem um efeito avassalador na minha e na tua vida nessa noite. Por isso ele afirma que quem vai até ele jamais terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. Ele sacia a fome e mata a sede. Fome e sedes espirituais. É interessante notar que Jesus Cristo diz que a fé deve ser depositada nele e não em milagres e sinais. Não é assim, irmãos? A nossa fé porque está no autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que te chamou, foi Ele que me chamou, foi Ele que te resgatou, foi Ele que me resgatou, foi Ele que te deu a vida eterna, foi Ele, aleluia, que te alistou no seu exército, foi Ele que te chamou pelo nome, foi Ele que te resgatou, foi Ele que te libertou, e é Ele que está fazendo a obra na tua vida.
Então não devemos procurar a Ele pelos sinais ou até mesmo pelas suas maravilhas, porque Ele é. Eles estavam enganados. Por maior que possa ser o milagre, ele não é suficiente para regenerar o pecador e produzir fé em seu coração. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas queriam matá-lo. Quando o próprio Jesus ressuscitou, os judeus tentaram esconder a sua notícia. Isso explica porque Jesus falou à multidão. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto e não credes, definitivamente Deus é o único que pode ressuscitar o pecador do seu estado de morte espiritual e tirá-lo da sua condição incrédula. Aleluia! Santo é o Senhor. E por isso o apóstolo Paulo ele escreve: pela graça sois salvos. Olha que coisa, e por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, eu sei que Deus, Ele é aquele que se declara ser não só grande, mas majestoso. E isso fica claro que as Escrituras, ela já nos dá essa grande referência. Mas o que eu quero que você entenda é que o Senhor, Ele não só fala pela sua palavra, mas Ele fala de uma forma unitária. Se for possível, Deus, aleluia, querer falar somente com uma pessoa num culto como esse, Ele tem poder. Porque quando Jesus ele passou por uma cidade chamada Samaria, ele dispersou os discípulos, pedindo para que eles fossem se ocupar com alguma outra coisa. Porque a Bíblia vai dizer que lhe era necessário passar por um determinado lugar. E eu louvo a Deus, porque o Senhor ele passou na minha e na tua Samaria nessa noite. E aí havia uma mulher onde ele foi lá ter um encontro face a face. Ele foi falar no íntimo, no profundo e no particular com aquela mulher. E ele simplesmente disse: ah, se você conhecesse quem fala contigo, eu sou o que sou. Aleluia, o eu sou está falando comigo, o eu sou está falando contigo nessa noite. Não creiais no Senhor pelos sinais e pelos milagres, apenas creiais nele pela vida eterna e pela sua palavra, que é poderosa em nome do Senhor Jesus. Quantos podem receber essa palavra nessa noite? Eu louvo a Deus, irmão, porque uma coisa é quando a igreja está naquela comoção, mas outra coisa é quando ela está atenta, quando ela está realmente ouvindo o que está saindo desse altar. E eu quero te dizer que o lugar que pisas é santo. Aleluia, o que sai desse altar é águas para dentro do teu ser. Aqui tem a fonte eterna, aqui tem água da vida e ela te alimenta e ela sacia a sua sede no nome de Jesus. Eu quero nessa noite chamar os irmãos a isso. Eu quero que toda a igreja, no nome de Jesus, venha até a frente, venha até a